Olá a todos vocês que nos seguem aí no Raízes de Fátima, e mais uma conversa Raízes de Fátima das nossas sextas-feiras, não é? Essas conversas que são marcadas por convidados tão especiais e temas sempre escolhidos com muito carinho para aproximar você desta mensagem de amor de Nossa Senhora de Fátima. Hoje o tema é muito interessante. Vamos falar sobre esta aparição do mês de agosto de Nossa Senhora de Fátima, que excepcionalmente não acontece no santuário, mas próximo à casa dos pastorinhos, porque as crianças estavam na prisão, os pastorinhos estavam presos. Vamos falar muito melhor disso hoje com a nossa convidada. E para vocês que chegam pela primeira vez, temos aqui o nosso site, raizesdefatima.pt. Entra aqui no site para conhecer melhor o nosso projeto, os nossos e-books gratuitos, enfim, outras conversas que nós temos todas as sextas-feiras. Já temos muitas conversas interessantes que você pode conferir no nosso site, nas nossas redes sociais. E como todas as sextas, vou chamar a nossa amiga Carla Barbosa Rocha. Olá, Carla, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Olha, eu confesso que estou, como em todas as nossas conversas, muito ansiosa por mais esta conversa, porque acho que as irmãs da congregação da nossa convidada têm uma forma muito particular de nos falar sobre as aparições. É verdade, é verdade. E a irmã Madalena Silva, que é a nossa convidada de hoje, eu até vou partilhar aqui com vocês que eu a conheci no Museu da Casa das Candeias, da Fundação Francisco de Jacinta Marta. E é verdade, Carla, todas elas têm assim uma doçura, não é? Na voz, no trato. É tão bom estar perto delas todas. E hoje a irmã Madalena aceitou este nosso convite, e eu estou muito feliz. Também a ouvir uma vez num curso do santuário, e aí não tive, perdi a vergonha, digamos assim, e resolvi convidar para estar aqui conosco sobre este tema da aparição, desta aparição, né, Carla, tão especial. Vamos chamá-la então? Uhum. Vamos lá, irmã Madalena. Exatamente. Olá! Olá! Seja muito bem-vinda! Muito obrigada. Olá, irmã. Saúdo a Eliana, saúdo a Carla também. Saúdo todos aqueles que nos acompanham nestas conversas Raízes de Fátima. Muito obrigada por aceitar o nosso convite enfim, e falarmos aqui dessa aparição tão, para mim, uma aparição muito especial, realmente. Toda ação não é mais esta aqui com o episódio da prisão, ela envolve tantas coisas lindíssimas, não é? Vamos falar sobre isso. Mas nós temos uma primeira pergunta que é clássica e que normalmente é a Carla que faz. Por isso, Carla, vamos lá. Isto é assim, irmã, alguns programas de televisão de conversas e de entrevistas têm sempre uma pergunta que já é tradição. Nós não queremos ficar atrás e também temos. E a nossa pergunta tradição é precisamente, para quem não a conhece, quem é a irmã Madalena? Muito bem. Irmã Madalena, bem, quem é que eu sou? Sou religiosa da Aliança de Santa Maria, há 5 anos. Sou de Mafra e nasci no seio de uma família católica que me foi dando sempre a conhecer Jesus. E também me fez sempre amar Nossa Senhora. Depois fui fazendo um percurso normal de estudos, como a maioria dos jovens, até que a certa altura, na minha adolescência, percebi que Deus me chamava a uma vida de especial consagração. Atualmente vivo em Fátima, numa comunidade em Fátima, e nesta fase de formação em que me encontro, que é este período entre os primeiros votos, os votos temporários e os votos perpétuos, procuro, segundo aquilo que é o carisma da minha congregação, viver e rezar a mensagem de Fátima. E depois, sim, difundi-la, levá-la aos outros. E por isso, como a Eliana dizia, conhecemos-nos na Casa das Candeias, um sítio onde também trabalho, um pequeno museu que pertence à Fundação Francisco de Jacinta Marto, onde vamos recebendo diversos grupos e vamos fazendo visitas guiadas a todos aqueles que vão passando por lá, onde difundimos a mensagem de Fátima precisamente a partir da espiritualidade da vida dos santos Francisco e Jacinta. É verdade. Agora, num pequeno parênteses,
Fiquem atentos. Casa das Candeias, imperdível numa visita aqui em Fátima, uma experiência tão bonita, relativamente curta até, mas sempre acompanhada por uma das irmãs da Aliança de Santa Maria, quem sabe até pela irmã Madalena, não é? Quem sabe, é uma E experiência... já agora, Eliana, deixa-me também retificar uma coisa, que a irmã disse, um museu pequenino. Sim, pequenino de tamanho, mas É com uma verdade. história e com uma espiritualidade e uns conteúdos gigantes. É verdade, uma riqueza muito grande, isso é verdade. Sim. É verdade. Ainda teve um guia outro dia que falou para mim, nossa, eu acho que eu nunca vi um lugar tão pequeno com relíquia de 3 santos. E eu fiquei a pensar, falei, olha, acho que ele, né, é um ponto interessante, não é? Porque a relíquia da Santa Jacinta, São Francisco e também do Papa São João Paulo II. Quer dizer, fica aqui a dica para vocês que estão a nos ouvir, Casa das Candeias, aqui em Fátima. Bom, vamos entrar então no nosso tema do dia de hoje, não é? Bom, eu já comentei aqui, Luan, que foi nesta aparição, então, que os pastorinhos foram presos, não é? No dia 13, ou seja, quando era suposto eles irem à covadeiria, como a Nossa Senhora pediu, que eles fossem sempre nos dias 13, aquela hora, à covadeiria, eles não puderam ir, não tiveram oportunidade de ir porque foram presos. E aí, muita gente que está em casa, ainda hoje me perguntaram isso na visita guiada, pode nos contar um pouco melhor o que fez os pastorinhos serem presos, o que levou a esta prisão dos pastorinhos a ponto deles não poderem ir? No dia 13 de agosto de 1917, a covadeiria, o local onde a Nossa Senhora aparecia. Sim, precisamente. Ou seja, só contextualizando um bocadinho, quando falamos da aparição de agosto, é importante percebermos em que contexto está, como é que se insere. Porque, de facto, das 6 aparições de Nossa Senhora, a do mês de agosto, como a Eliana dizia, é a mais diferente de todas. Naquilo que diz respeito ao esquema, que se ia repetindo desde maio, é a única que é diferente no dia, é a única que é diferente na hora e no local. Portanto, a aparição de agosto não acontece num dia 13, nem ao meio-dia, nem na covadeiria. E para falarmos desta aparição, podemos começar por ir, antes de mais, a maio, à primeira aparição. Logo desde o início, na conversa que Nossa Senhora tem com os pastorinhos, ela diz: vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Portanto, desde logo, na primeira aparição por estas palavras de Nossa Senhora, vemos que a ideia inicial, o projeto de Deus inicial, é que os encontros se realizassem, de facto, sempre aos dias 13 dos meses seguintes, de maio a outubro. E, portanto, isso questiona-nos, não é? O que é que acontece, então, de diferente em agosto? Porque é que há este momento da prisão? E procurei a descrição da Lúcia, que está na segunda memória, quando ela diz: amanhecia o dia 13 de agosto. O povo chegava de todos os sítios desde a véspera. Todos queriam ver-nos e interrogar-nos e fazer-nos os seus pedidos, para que os transmitíssemos à Santíssima Virgem. Portanto, os pastorinhos, no dia 13 de agosto, como nos meses anteriores, iriam dirigir-se à covadeiria, na mesma. Quando o que é que acontece? Continuo a citar a Lúcia. Aparece uma ordem do senhor administrador, que se chamava Artur de Oliveira Santos, uma ordem para que a Lúcia fosse ter a casa da sua tia, portanto, a casa dos pais do Francisco e da Jacinta, porque o administrador estava lá à espera dela. Diz a Lúcia: quando cheguei, estava o senhor administrador num quarto com os meus primos. Aí nos interrogou e fez novas tentativas para nos obrigar a revelar o segredo e a prometer que não voltaríamos à covadeiria. Portanto, estamos já a ver aqui o que é que o administrador queria: que os pastorinhos não voltassem à covadeiria e que revelassem o segredo. Ele queria que toda aquela agitação das aparições terminasse, porque estava a causar muita agitação em Fátima. E, portanto, queria que os pastorinhos deixassem de ir à covadeiria, mas, sobretudo, queria saber qual é que era o segredo, não é? E continua a dizer a Lúcia: como nada conseguiu, deu ordem a meu pai e a meu tio para nos levar para a casa do senhor prior. Ou seja, o que é que acontece? O que acontece em agosto tem tudo que ver com a aparição anterior, a de julho. Em julho, Nossa Senhora disse e mostrou algumas coisas aos pastorinhos que hoje sabemos já estão reveladas, mas naquela altura ainda não. Portanto, era a aparição do segredo. E quando há um segredo, sabemos que normalmente é aquilo que se quer saber, pois também com o senhor administrador foi isso que aconteceu. O que é que ele fez?
tentou raptar as crianças, não lhes fez mal fisicamente, mas de facto submeteu-os a muita pressão psicológica, com promessas e inclusive com ameaças de morte, para tentar saber o segredo. E não conseguiu. E parece-me que desde já, quando falamos da aparição de agosto, isto é um aspecto muito importante. É que a atitude dos pastorinhos em não traírem a confiança de Nossa Senhora, porque de facto não contaram o segredo, foi um dos grandes sinais de credibilidade destas 3 crianças. É um grande sinal de credibilidade. É admirável, não é? Sim. Portanto, os pastorinhos de facto estiveram na prisão e esses momentos, os relatos que nos chegam desses momentos por parte da Lúcia, eu acho que são encantadores, são heróicos. A forma como eles ofereciam o sofrimento pelo qual estavam a passar, os pobres pecadores, em reparação ao Imaculado Coração de Maria, pelo Santo Padre, isto mostra-nos muito como o coração deles, os 3, estava centrado em Jesus e no cumprimento daquilo que Nossa Senhora lhes tinha dito. Não, é impressionante. E como eles. Essa fortaleza interior, né, Carla? A gente fala muito disso. A fortaleza interior dos pastorinhos, no sentido de não haver nada que os faça mudar de opinião. Estamos a falar de crianças muito pequenas, em celas com adultos, não é? Criminosos. Enfim, num cenário que, claro, elas olhavam a polícia, olhavam o administrador, aquilo era alta autoridade, não é? Então, tudo que eles diziam, claro que as crianças acreditavam. Então, realmente foi uma... E não só, e desculpa interromper-te, e não só pela autoridade, mas mesmo como tu estavas a dizer, eles olhavam, e não sei se foi intencional ou não, mas por acaso olhaste para cima, não é? Porque eles são muito pequeninos, provavelmente estão sentados ou então mesmo de pé, e tanto o administrador como todos os outros são muito grandes. Não é? Nós sabemos o quanto as crianças, quando são pequeninas, se queremos alguma coisa, se queremos falar com eles, se nos pusermos ao nível delas, é muito mais fácil, não é? Porque sempre que é o olhar para cima, há medo. E isto digo eu porque mesmo hoje em dia há algumas pessoas ainda mais altas e parece que não, mas faz confusão que os outros estejam muito acima de nós e por isso imaginem, nós sabemos, e peço mais uma vez desculpa estar a puxar para pequeninas assim, mas ela tem 7 aninhos e é muito pequenina. Por isso, esta questão, e acho realmente que é uma das provas maiores de que realmente, é como a irmã dizia, que é verdade que Nossa Senhora lhes aparece, porque senão eles não iriam de todo conseguir resistir neste dia. Eu até fui buscar no dicionário o significado, não é, da prisão, e eu achei interessante, vou até ler aqui, que diz: qualquer coisa que restringe a liberdade. E é interessante que os pastorinhos foram privados da sua liberdade física, mas eles sempre tiveram uma certa, se nós podemos dizer, liberdade emocional, ou seja, não deixaram que nenhuma ameaça, não é, fosse maior do que como disse, esta liberdade emocional deles, eles serem certos, serem irredutíveis naquilo que eles acreditavam e não haver nada que os fizesse negar, não é? Afinal, negar também é um pecado, não é? Então, eu ia pedir para a irmã nos falar um pouco sobre essa fortaleza interior dos pastorinhos, não é? Que é, enfim, acho que é um dos grandes pontos de todo esse episódio da prisão, não é? Sim, e penso que é uma questão muito pertinente esta questão da liberdade. Parece-me que é muito interessante tocarmos este aspecto da liberdade física exterior, mas também da liberdade interior, que a Eliana falava e sobretudo, me parece muito importante. E de facto, não quer dizer que uma leva à outra, não é? Porque podemos imaginar, podemos estar privados de facto de espaços no exterior, podemos até estar presos, como os pastorinhos numa prisão, mas experimentar com eles uma grande liberdade interior. Ou então, pelo contrário, até podemos achar que somos muito livres, não é? Poder percorrer o mundo todo, sem que nada físico nos impeça, sem que nada nem ninguém nos impeça,
mas no fundo vivermos ainda aprisionados, não termos um coração livre. E, portanto, considero tão importante falarmos deste aspecto da liberdade, até porque realmente vivemos numa sociedade que nos faz acreditar que somos muito livres se pudermos fazer aquilo que quisermos, não é? E no fundo a verdade é que ainda vivemos dependentes de tantas coisas, às vezes dependentes de pessoas, dependentes de coisas materiais, enfim, não sei, sim, tantas escravaturas. E quando vamos passando as páginas da Sagrada Escritura, vemos que estão desde o início, desde os primeiros livros que nos falam disto. Quando o coração está preso a algo. E é aí que se joga a verdadeira liberdade, não é? Não sei, às vezes achamos que somos muito livres, mas vemos que quem manda em nós ainda são, por exemplo, as opiniões dos outros, ou os likes nas redes sociais, a imagem que queremos manter porque os outros a vão exigindo nós, não é? Isto nos jovens, por exemplo, acontece muito. Sufocante, quase, sim. Ou então, às vezes achamos que somos muito livres, mas no fundo ainda há vícios, ainda há coisas que não nos deixam verdadeiramente livres, como o querer ter poder, como o dinheiro, às vezes o trabalho, a carreira, não é? E passamos uma vida, gastamos uma vida inteira nisso, às vezes o prazer de qualquer forma, a qualquer custo. E sabemos que todas essas coisas até têm aparência de liberdade, não é? Porque nos dão a ilusão de que controlamos tudo, de que somos autónomos, que somos nós que gerimos a nossa vida, mas no fundo são precisamente o oposto. E de facto não estamos numa prisão, não há grades físicas, mas interiormente somos prisioneiros disto. Às vezes quando falamos de liberdade sabemos que a liberdade, o ser livre, não é não ter regras, não é não ter que obedecer a uma autoridade, não é poder fazermos tudo aquilo que quisermos, não é isso. Aliás, para nós cristãos, quando entramos neste campo da liberdade, nesta linguagem da liberdade, percebemos que a verdadeira liberdade está precisamente na submissão a Deus, na obediência aos mandamentos, que são caminho para a liberdade. E de facto o nosso modelo, o nosso ponto de comparação vai sendo sempre Jesus. E quando olhamos para Jesus na cruz, o que é que vemos? Para Jesus condenado à morte, o que é que vemos? Vemos o homem mais livre da história da humanidade. Contudo, vemos-o preso, vemos-o maniatado, não é? Vemos-o pregado numa cruz e que acaba mesmo por morrer. Depois, isto também parece-me que tem muito a ver com uma coisa que é, às vezes temos a impressão de que o que limita a nossa liberdade ou aquilo que a condiciona são as circunstâncias exteriores. Aquilo que se passa no exterior é que condiciona se eu sou ou não livre. Portanto, quando olhamos para Jesus, vemos um caso desses, quando olhamos para os pastorinhos igualmente. Ou então, outras vezes, achamos que somos livres se tivermos a possibilidade de escolha. E quanto maior for o nosso leque, a nossa possibilidade de escolher, então mais livres somos. A verdade é que nós gostaríamos de ter a possibilidade de escolher tudo, não é? Para podermos controlar tudo. E claro que, de facto, no uso da nossa liberdade, podemos optar por diferentes possibilidades, mas também sabemos que na nossa vida há coisas que surgem e que não podemos controlar nem escolher, não é? Então, onde é que se joga a verdadeira liberdade? Não só em poder escolher, não é só isso, mas é sobretudo, parece-me que é acolher aquilo que nos vai chegando, mesmo aquilo que não escolhemos. Ora, pensando concretamente no caso dos pastorinhos e neste momento da prisão, parece-me que os pastorinhos aqui, em agosto, já tinham uma história de fidelidade a Nossa Senhora e a Nosso Senhor. E isto é que lhes permitiu passar este momento de prova. E penso que posso dizer que em agosto os pastorinhos não contaram nada, ainda que fossem ameaçados de morte, por causa daquilo que aconteceu em maio, na primeira aparição. Em maio de 1917, os pastorinhos ouvem de Nossa Senhora esta pergunta, uma pergunta que conhecemos, que vamos repetindo, e que compromete a vida deles para sempre. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos? Em ato de reparação pelos pecados com que é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E a Lúcia responde, sim, queremos. Responde pelos três. E Nossa Senhora conclui, e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Portanto, quereis oferecer-vos a Deus? Sim, queremos. Eu acho que é aqui que se joga toda a liberdade. Eu acho que é daqui que vem toda a liberdade. Desde que nos oferecemos a Deus, que entramos num caminho de libertação.
um caminho de liberdade. Eu acho que não há ninguém que seja mais livre do que aquele que se abandona à vontade de Deus, do que aquele que lhe oferece a sua vida, em qualquer estado de vida. E porquê que, olhando para os pastorinhos neste momento da prisão, porquê que os vemos sem medo de morrer? Porquê que não tinham medo de perder a sua vida, não é? Porque eles já tinham entregue a própria vida, já não lhes pertencia, já tinham oferecido a sua vida a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. E, portanto, oferecendo a vida, toda a sua vontade, a sua razão, a inteligência, tudo pelas mãos de Nossa Senhora, assim experimenta-se uma liberdade muito grande. Portanto, o que é que podemos aprender desta atitude de fidelidade dos pastorinhos, nestas circunstâncias tão adversas? Eu acho que podemos aprender que não é aquilo que acontece fora de nós, do exterior, as circunstâncias exteriores, que condiciona a nossa liberdade. Ou seja, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mais desfavoráveis, mais adversas, cada um de nós continua a ter dentro de si um espaço de liberdade. E esse ninguém lhe pode tirar. Porque a fonte de liberdade é Deus. Claro que há sofrimento na mesma. E Nossa Senhora não o esconde. Quando pergunta aos pastorinhos se querem oferecer a Deus, ela diz, e depois ter muito que sofrer. Mas é um sofrimento que não nos maga, que não nos oprime. Portanto, continuamos a poder experimentar uma grande paz. Portanto, neste episódio dos pastorinhos, o que vemos é que eles estavam a dizer a verdade. Tinham feito uma experiência muito forte do céu. Eram movidos pelo Espírito Santo, por isso eram livres. Mas também parece-me que importa dizer que esta liberdade dos pastorinhos, eles não a alcançaram sozinhos. Não conquistaram a liberdade naquela hora difícil na cadeia. Também é um dom gratuito de Deus. A liberdade também é um dom gratuito de Deus. Porque de alguma forma também é o cumprimento daquilo que Nossa Senhora diz. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus há de confortar-vos. Portanto, vai haver sofrimento, mas a graça de Deus assiste-nos. E, portanto, parece-me que aqui o fazer experiência de Deus é fundamental. Depois, não tem diretamente a ver, mas quando falamos destas questões de liberdade e nas condicionantes exteriores e na liberdade interior, eu lembro-me sempre, quase automaticamente, de Equilésum. Equilésum era uma jovem judia que morreu em Auschwitz, na década de 40, e conhecemos alguns dos seus escritos colossais que ela partilha no seu diário. Portanto, ela morre em setembro e em março ela escreve no seu diário: quando uma pessoa leva uma vida interior, talvez nem haja grande diferença entre estar fora ou dentro de um campo de concentração. Tão bonito. Depois, num outro escrito, escrevia ela, não nos podem fazer nada. Portanto, aquelas pessoas que os tinham prendido, diz ela, não nos podem fazer nada. Não nos podem fazer realmente nada. Podem tornar-nos as coisas algo complicadas. Podem roubar-nos alguns bens materiais. Podem até roubar-nos alguma aparente liberdade de movimentos. Eles estavam num campo de concentração. Mas diz ela, mas somos nós que cometemos o maior roubo a nós próprios. E ela conclui, eu acho a vida bela e sinto-me livre. Os céus dentro de mim são tão vastos como os que estão por cima de mim. Meu Deus, não é? Quem pode experimentar isto nesta circunstância tão adversa permite-nos perceber que a liberdade se joga no interior e não só com as circunstâncias exteriores. E à medida que vamos crescendo na relação com Jesus, no conhecimento dele, que nos vamos abandonando a ele, cumprindo a sua vontade, na medida em que vamos crescendo nas virtudes teologais, não é? Na fé, na esperança, na caridade, mais vamos crescendo também na liberdade interior. Porque vamos dando mais lugar ao Espírito Santo e, portanto, ele vai nos tornando mais livres. Uau! Sim, eu achei interessante a irmã ler essa parte na primeira aparição, porque isso é algo que eu costumo falar muito também, inclusive nas visitas guiadas, inclusive quando nós visitamos a Justrel, porque o anjo já começa a preparar os pastorinhos, né? Quando na segunda aparição diz, sobretudo, aceitar e suportar com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar, não é? Uma frase assim, de uma dimensão, pelo menos para mim, de uma dimensão assim estrondosa, não é? Já começa a preparar os pastorinhos
neste caminho, não é? Que fica claro que não é um caminho só de alegrias, não é? Desde o princípio, desde a aparição do anjo, desde a primeira aparição de Nossa Senhora. Agora, aceitar isso, como o anjo diz, com submissão, como os pastorinhos souberam fazer, porque esta passagem, para mim, quando nós realizamos que são crianças tão pequenas, ali com aquela autoridade, como a Carla mesmo falou, pessoas, né, grandes, maiores que eles, sem os pais, sem ninguém, eles ali sozinhos, com criminosos numa cela comum, e eles terem esta, eu chamo sempre de fortaleza, não é? Mas esta fortaleza interior é algo que, nossa, é um grande aprendizado e, para mim, especificamente, é uma grande inspiração. Por isso, eu agradeço muito as palavras da irmã, tão bonito. Muito obrigada. Bom, e nós tínhamos aqui separado, né, Carla, um pedido aqui para a irmã. Irmã, íamos lhe pedir precisamente que nos contasse que nos mostrasse alguns exemplos desta liberdade que os pastorinhos tiveram, mesmo estando presos, com as vivências que eles tiveram dentro da prisão. Sim. Eu dizia há pouco que, de facto, os relatos que nos chegam por parte da irmã Lúcia no livro das suas memórias são encantadores, mostram-nos a heroicidade dos pastorinhos e, de facto, a sua fidelidade. A Lúcia fala pouco dela, é mais escondida e, portanto, percebemos mais como é que foram as reações tanto do Francisco como da Jacinta. O que não quer dizer que não haja uma grande fortaleza também da parte da Lúcia. Pensando na Jacinta, a Jacinta era mais pequenina, vemos que há ali um período de sofrimento em que ela chora muito, com saudades da mãe, com saudades da família, com medo de não voltar a vê-los, mas também ao mesmo tempo, ainda que vejamos uma Jacinta assim pequenina, a mais pequenina, a mais nova, que tinha saudades de facto da família, parecia que estava com muito medo. O Francisco vai rezar uma Ave Maria para que a Jacinta não tenha medo, tão bonito também. Mas há um momento em que a Lúcia descreve isto. Os presos, ao presenciarem toda aquela cena, diziam: mas vocês digam ao senhor administrador lá esse segredo. Que lhes importa que essa senhora não queira? E a Jacinta responde com vivacidade: isso não, antes quero morrer. E, portanto, olhamos para alguém muito pequenino, mas com uma decisão bem firme. Podia estar em sofrimento, mas sabia bem o que queria. E eu acho que esta é a nossa Jacinta. A Jacinta que depois, nesta aparição de agosto, é tão ternurento da parte de Nossa Senhora que, enquanto ela não está, ela não aparece. Portanto, naquele dia é descrito que a Jacinta em casa não vai pastorear o rebanho com a Jacinta e o Francisco, com a Lúcia e o Francisco, e quem vai é o irmão do Francisco e da Jacinta, o João. E eles começam a perceber que algo de sobrenatural se estava a aproximar e, portanto, pedem ao João que vá chamar a Jacinta. O João resiste porque também queria ficar ali. Entretanto, recebe ali 2 vinténs, que normalmente resulta, portanto, ele vai chamar a Jacinta. Acho isto tão bonito, não é? A menina também, que ainda que seja pequena, sabe manter o seu sim. E vemos isto ao longo da vida da Jacinta depois, quando vai para Lisboa, enfim. O Francisco, dos 3, aquele que me salta mais automaticamente ao pensamento quando rezo a aparição de agosto até é o Francisco. Porque esta aparição de agosto, o momento da prisão e a aparição de agosto foram muito fortes para o Francisco. Ele sofria com aquele contexto da prisão, mas de tudo, o que mais lhe custava era a possibilidade de Nossa Senhora não voltar. Portanto, há um momento em que a Jacinta diz: se calhar não vamos voltar a ver a mãe. E o Francisco diz: a mãe, se não a tornarmos a ver, paciência. Optemos pela conversão dos pecadores. O pior é se Nossa Senhora não vem. Isso é o que mais me custa, diz o Francisco. Isso é o que mais me custa. E, portanto, também há aquele momento em que o Francisco, enquanto interrogavam a Jacinta, também é a Lúcia que diz nas memórias. O Francisco dizia à Lúcia, com imensa paz e alegria: se nos matarem, como dizem, daqui a pouco estamos no céu. Mas que bom, não me importa nada. Tão bonita, não é? O Francisco que diz a Lúcia que a aparição de agosto foi de dobrada alegria para ele.
porque ele achava que Nossa Senhora podia já não voltar, e quando a vê, há um momento também que acho tão belo, que é quando ali desde o dia, portanto, eles regressam de Ourém no dia 15, do dia 15 ao dia 19 vão mantendo novamente a vida normal, e o Francisco ia dizendo: tenho tantas saudades de Nossa Senhora, tenho tantas saudades de a ver. E eu às vezes rezo esta passagem do Francisco e fico só a pensar nisto: será que nós temos saudades de Deus? Será que temos saudades de estar na presença de Nossa Senhora, de a procurar? E o Francisco ensina-nos isto. Não é? As coisas do mundo, se não as tivermos, ainda que sejam boas, paciência. O pior é se não há o encontro com o Senhor. Esta experiência de Deus que os dois nos ensinam. E esta experiência de Deus é que os faz manterem o seu sim naquele momento de prova. Nada era mais importante do que o céu, nada era mais importante do que esse Senhor. Madalena, é verdade também que os pastorinhos, ao saírem da prisão, agradecem. Tem uma gratidão, não é? Vão agradecer. A primeira coisa que fazem quando saem da prisão, segundo as memórias da irmã Lúcia. E aí eu pergunto para a irmã, claro que nós já falamos dessa maturidade espiritual deles, mas esta importância da gratidão, este coração que sabe agradecer a tudo, não é? Mesmo as coisas menos boas, não é? O fato deles saírem da prisão, não saem revoltados, mas saem com um sinal de gratidão. Eu acho isso tão bonito, ainda mais para crianças tão pequenas, não é? Pode nos falar um pouco disso? Sim, eu acho que sim, claramente, que a Helena partilhava. A gratidão é mesmo um fruto da presença de Deus. Eu acho que uma alma grata, uma alma agradecida, é uma alma cheia do Espírito Santo. Acho que é mesmo o Espírito Santo que nos vai dando a sensibilidade para reconhecermos que tudo é dom, tudo é graça. Porque nós sozinhos não teríamos capacidade de reconhecer. Portanto, eu acho que sempre que fazemos este exercício de agradecer, eu acho que é o Espírito Santo que reza em nós. Em relação a isto da gratidão, faz-me lembrar que eu cresci a ouvir a minha mãe rezar, rezava connosco em família, e no final, muitas vezes da oração do texto, ela agradecia muitas coisas, o que tínhamos, o que nos chegava, tanto de material como de espiritual. E recordo-me dela no final, e penso que ela continua a fazer assim. No final, ela dizia sempre, concluía sempre a oração dizendo: agradecemos também por tudo aquilo que recebemos e não somos capazes de reconhecer. E eu gostava muito de ouvir aquilo porque pensava: fogo, para além de tudo aquilo que ela já disse, a lista que ia mencionando, ou às vezes uma outra coisa que ia agradecendo, às vezes coisas que eu não me lembrava, mas para além daquilo que éramos capazes de ver, Deus ainda nos tinha dado mais do que aquilo que nós éramos capazes de reconhecer. Este Deus que se excede sempre, não é? Eu gostava muito de ouvir isso. Depois, por outro lado, quando falamos da gratidão, também normalmente há sempre. Também falamos sempre da pobreza, porque só alguém que é pobre é que é capaz de ter a gratidão como pano de fundo da sua vida. Dizia Jesus: bem-aventurados os pobres em espírito, porque a deles é o reino dos céus. E os pobres em espírito são aqueles que esperam tudo de Deus, que não se apoiam nas próprias forças, porque sabem que dependem de tudo de Deus, ou seja, reconhecem que Deus é o seu Senhor e que sem Deus nada podem fazer. Portanto, tudo o que recebem da sua fraqueza reconhecem que veio de Deus e, portanto, agradecem. Acho que a gratidão tem muito a ver com isto, perceber que é o Senhor quem faz. Nós somos muito frágeis. É dele que recebemos tudo. E depois, claro, quando falamos com um pano de fundo também da santidade, começamos a ver na vida dos santos a capacidade de agradecer até aquilo que não nos é tão confortável, que não nos é tão agradável, que não estava nos nossos planos, mas que tudo é graça, tudo é dom. E Deus permite que tudo seja para fazermos experiência do seu amor, seja bom, seja mau, unido a Ele, não é? Tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor, acreditamos nisto. Por outro lado, e tentando responder mais à parte sobre a maturidade dos pastorinhos, como é que crianças tão pequenas adquirem esta maturidade.
bem, não sei, talvez me vá repetir um pouco, mas penso que tem a ver com a experiência que eles fazem de Deus, através de Nossa Senhora. Portanto, a maturidade na vida espiritual que nos vem do encontro pessoal com Jesus. A maturidade espiritual é um caminho. Claro que implica esforço da nossa parte, empenho, implica adesão, sim. Mas é sobretudo graça de Deus, é sobretudo a ação de Deus. E de facto, os caminhos de Deus, o pensamento de Deus é mesmo insondável e, portanto, eu acho que Ele age como quer nas almas, Ele vai atuando nas almas como quer, especialmente naquelas que vai encontrando disponíveis, não é? Como foi no caso dos pastorinhos. Não tem necessariamente a ver com a idade que têm, mas com esta disponibilidade de alma, com esta alma vazia de interesses, vazia de si. E esse parece mesmo que é o modo de Deus atuar, não é? Escolhe o que é pequeno, escolhe o que é frágil para nos confundir. Aquilo que é insignificante parece que é o que Deus vai tocar, precisamente para que nós sejamos capazes de reconhecer que a força vem dele. E, senão acabávamos por nos apoiar muito nas nossas forças e ficarmos muito satisfeitos com os nossos méritos. Portanto, como é que crianças tão pequenas podiam ser tão maduras na vida espiritual? Eu acho que é mesmo pela pequenez, não é? Como é que crianças tão pequenas conseguem ser próximas do Senhor? Porque o reino dos céus é dos pequeninos, não é? Eu acho que ser pequena é a condição mesmo para crescer na vida espiritual. Parece que é por aí. Ai, que bonito. E agora, sim, na verdade, as últimas palavras da Nossa Senhora nesta aparição foram, e vou repetir aqui as palavras da irmã Lúcia nas suas memórias. Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Rezar por aqueles que estão distantes de Deus, não é? É algo tão presente em toda a mensagem de Fátima, não é? Se eu acredito, então tenho esta certa responsabilidade, se assim posso chamar, de rezar por aqueles que estão distantes, que não reconhecem este amor de Deus, estão distantes de Deus, não é? Poderia nos falar um pouco disso, irmã? Nossa Senhora vai insistindo na oração, não é? Ao longo das aparições, toda a oração do texto. E de facto nunca é demais insistir na urgência da oração, porque parece que os nossos corações com facilidade se esquecem, não é? Que se desviam. Com tantas solicitações que nos chegam de todos os lados, há sempre tanto que fazer, não há tempo para rezar. No fundo, não há tempo para a relação com o Senhor que nos criou, com o Senhor que nos ama, não há tempo para estar com aquele que nos olha a todos os momentos. E o que é que Nossa Senhora faz? Vem lembrar-nos que isso é o essencial. E nesta aparição, de facto, é novamente realçada a importância da oração na nossa vida. E parece-me, aliás, que é a grande mensagem desta aparição de agosto, é o convite à oração. Penso naquelas palavras de Nossa Senhora, quer que continueis a ir à covadeiria e quer que continueis a rezar o terço todos os dias. E penso como este quer que continueis a ir à covadeiria nos faz lembrar, nos faz pensar na fidelidade ao compromisso, continuar a ir. E depois quero que continueis a rezar, faz-nos pensar na oração, portanto, a fidelidade e a oração. E depois o que é que Nossa Senhora diz? No último mês farei um milagre para que todos acreditem, não é? E o que rezava também era neste sentido que é da fidelidade e da oração que nascem os milagres. Nossa Senhora diz, quero que continuem a ir, quero que rezem, depois façam o milagre. E Deus continua a operar milagres. O Jesus que nós seguimos é o mesmo Jesus de há 2000 anos atrás que fazia milagres. Jesus continua a atuar da mesma forma. Não é que os milagres não existam, mas parece-me que só um coração que reza e um coração que se mantém fiel é que é capaz de reconhecer esses milagres, não é? Às vezes temos o olhar impedido de os ver. Portanto, Nossa Senhora continua a pedir a oração do terço. Depois falamos aqui também da questão da oração de intercessão, não é? Que nos faz pensar como Deus está atento a tudo na nossa vida. Como os nossos sacrifícios, como a oração que fazemos pelos nossos irmãos não são indiferentes a Deus, mas como dentro daquilo que são os desígnios de Deus, não sabemos como,
Deus usa isso para o bem, para a salvação das almas, para que as almas não vão para o inferno. E isto faz-nos pensar na dimensão profética da mensagem de Fátima. Por um lado, sabemos que pela dimensão mística, Fátima nos fala do amor que a Santíssima Trindade tem por nós, um amor até à misericórdia. Mas fala-nos também da possibilidade de fazermos experiência de Deus. Depois, por outro lado, pela dimensão mística, faz-nos ir mais longe, faz-nos sair de nós mesmos, não é? Da nossa experiência muito pessoal de Deus, e para irmos até ao encontro dos nossos irmãos. Ou seja, não olhamos só para Fátima como a minha intimidade com Deus, mas como essa minha intimidade se traduz numa colaboração com Deus na obra da salvação. As aparições em Fátima e toda a mensagem asseguram-nos uma coisa, que Deus não nos abandonou. Estamos num cenário de guerra, no início do século XX, Primeira Guerra Mundial. Nossa Senhora vem falar-nos de paz, Nossa Senhora o Anjo fala-nos de paz. Portanto, Deus que continua comprometido com a história, não nos abandonou. Mas, ao mesmo tempo, Deus não quer fazer tudo sozinho e, portanto, quer contar connosco. Nós também somos responsáveis pela santidade dos nossos irmãos. Quando olhamos para a vida dos pastorinhos, vemos que a Jacinta percebeu isso claramente, não é? Ela queria ir para o céu, mas queria que todos fossem também. Por isso ela era incansável na prática do sacrifício, nada a fazia parar. É bonito porque o Papa Francisco há dias lia que ele diz que quando rezamos pelos nossos irmãos, estamos a ser o coração dos nossos irmãos diante de Deus, estamos a ser a voz deles, daqueles que não rezam, daqueles que não podem rezar, ou que não sabem, ou que não querem, ou que não se interessam. O que às vezes acontece é que nós parece que não acreditamos nisto, não é? Que rezamos a um Deus que achamos que é surdo, ou a um Deus que achamos que é mudo. E às vezes temos esta atitude, eu vou rezar, mas já sei que Deus não me ouve, vou rezar, mas já sei que Deus não me vai responder. E não, não há nada que nós dirijamos ao Senhor que Ele não ouça, que não atenda. E o que o Papa também nos diz é que podemos ser, diante de Deus, a voz e o coração dos nossos irmãos. Portanto, Jesus também continua a rezar por nós ao Pai. Nossa Senhora, como em Caná, também continua a rezar por nós a Jesus. O Espírito Santo continua a rezar em nós. E, portanto, nós também podemos ser estes instrumentos e, na oração, ser a presença dos nossos irmãos junto de Deus. Ai, ai. Bom, como dizia a Carla, não é, no começo da nossa conversa, que as irmãs, não é, toda a congregação da Aliança de Santa Maria tem o dom da palavra, não é? Ficou aqui muito claro. Nossa, que bonito. É muito bonito de uma forma simples e que nos toca diretamente no coração, né, Carla? Isto quando nós ficamos sem fala é bom sinal. Que bonito. Aliás, eu vou partilhar aqui com vocês o site. Vou partilhar, irmã, aqui o site de vocês para quem quiser conhecer aqui melhor, aliançadesantamaria.com. Quem vier a Fátima, por favor, não deixe de visitar a Casa das Candeias, esse núcleo museológico fantástico, uma experiência incrível, única, muito, muito especial. Bom, e o que mais? E agora costumamos pedir uma mensagem, não é, Carla? Sempre para os nossos queridos convidados. Eu já agora, se me dão um minutinho, só mesmo para cativar as pessoas a irem à Casa das Candeias, eu confesso que das coisas que mais gosto na Casa das Candeias é o que nós ficamos a saber lá do pormenor do anjo. Porque nós, quando idealizamos um anjo com umas asas, não é? E a autora da imagem do anjo na loca do cabeço também o idealizou assim. Quando lhe falaram no anjo, também lhe pôs as asas. E essa peça, o protótipo dessa peça pode ser visto na Casa das Candeias, peça essa que depois a irmã Lúcia pediu para tirar as asas. Mas eu não vou contar mais, irmã, deixo só assim no ar para as pessoas irem ter consigo. É verdade, é tudo verdade, sim, podem visitar e ver o que a Carla estava a dizer. É um museu gratuito, não sei nem se já comentei isso, mas é um museu gratuito. Enfim, fica aqui a dica para quem venha até Fátima, Casa das Candeias. E aqui está a passar no rodapé o site, então, da congregação
da Aliança de Santa Maria, congregação aqui da nossa querida irmã Madalena, que, ai, com muita alegria aceitou o nosso convite no dia de hoje. E, irmã, e para terminar este tema que é tão especial, não é? Desta aparição que tanto nos diz, não é? Vamos pedir então uma mensagem final, algumas palavras da irmã para quem nos ouve lá em casa. Bem, eu acho que esta aparição de agosto toca aqui aspectos fundamentais na nossa vida e que fomos referindo ao longo desta conversa, ao longo deste tempo em que estivemos aqui um bocadinho a conversar. A aparição de agosto fala-nos da fidelidade a um compromisso, não? Os pastorinhos que queriam ir e por circunstâncias exteriores não puderam, mas depois foram fiéis na prisão. Fala-nos da liberdade interior, também falámos aqui. Fala-nos de que o seguimento de Cristo muitas vezes tem consequências, mas que mesmo assim, nas provações e nas dificuldades, há esta possibilidade, com o auxílio do Espírito Santo, com a graça de Deus, de nos mantermos firmes. Fala-nos da certeza de que para Deus nós contamos muito, Ele conta com a nossa oração, conta com os nossos sacrifícios, conta connosco para colaborar na obra da salvação. Diz-nos que a nossa oração é salvífica, é preciosa, e fala-nos da proximidade de Nossa Senhora que vem na mesma, depois, uns dias depois, que espera pela Jacinta, ela que é sempre fiel, mesmo quando as circunstâncias humanas, quando as decisões humanas falham, não é? Quando na nossa fraqueza falhamos, ela continua a ser fiel. Portanto, que mensagem final posso deixar? Eu acho que ter Nossa Senhora na nossa vida não pode ser uma opção. Quero tê-la, não quero tê-la, apetece-me, não me apetece, gosto, não gosto, não. Mas tê-la sempre connosco, em todas as decisões, em todas as provas, tê-la sempre, porque ela foi a mais livre, foi a que mais amou o Senhor, foi a que mais foi fiel, e portanto tê-la como nossa mãe, sempre muito perto de nós, chamemos por ela, porque assim nunca nos havemos de perder. Ela de facto leva-nos sempre até Jesus. Penso que isto é o essencial. Muito obrigada, irmã, pelas suas palavras, pela sua presença aqui, por essa partilha, pela atenção de estar aqui conosco. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Que partilha mais bonita, tão preciosa. Falou-se aqui de temas extraordinários, muito profundos e que requerem muita atenção da nossa parte, sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigada. Fica aqui mais uma vez a vocês o link do site. Muito obrigada, irmã, e até sempre. Obrigada. Agradeço muito também. Muito obrigada. Um abraço à nossa querida Carla Barbosa Rocha e um abraço muito carinhoso a todos vocês que estão aí do outro lado. Raízes de Fátima, experiências que transformam. Até sempre. Tchau, tchau. Tchau.